uma geração que fala essa língua. Cristian, sua palavra. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico feliz quando eu estou presente nessas iniciativas, justamente pelo fato de que uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que a nossa luta não se resume a mensagens de WhatsApp. Eu acho que isso daí já ficou mais do que claro ao longo desses últimos tempos, né? Não é o nosso WhatsApp que vai mudar alguma coisa, somos nós, né, Bernardo? E como já foi informado a vocês, eu sou o Cristian Machado, tenho 27 anos, sou de São José dos Campos e estou aqui para falar sobre o jovem conservador. É um tema muito desafiador, porque tendo em vista o decaimento da moralidade, né, os rumos que a nossa sociedade tem tomado, a gente tem visto que os jovens, ele tem, na sua grande parte, acompanhado esses rumos também. Então, os mais velhos do que eu, até mesmo eu também, né, faz pouco tempo que eu era um adolescente, não faz tanto tempo assim, mas eu sei o que tinha na minha cabeça naquela época, vocês sabem o que tinha na sua cabeça, e cá entre nós, boa parte dos jovens, não todos, graças a Deus, só pensam em curtir a vida. Essas questões políticas, conservadoras, o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, não é isso? Isso quando eles acreditam em Deus. Inclusive, a forma que é pregado hoje na mente dos jovens, isso mesmo pela mídia, pelos filmes, pela música, curta a vida doidado, como se não houvesse amanhã. Aí quando vem alguém como nós e dizemos para o jovem, olha, nós precisamos nos preocupar com a política, nós precisamos construir um país melhor, nós precisamos se preocupar com os rumos da nossa sociedade. Boa parte desses jovens vão olhar para a nossa cara e vão falar, o quê? Eu vou curtir sexta-feira à noite, vou dormir só no sábado de manhã, vou curtir no sábado à noite, vou dormir só no domingo de manhã, e na segunda-feira, quiçá eu vou para a escola, quiçá eu vou para a faculdade. Vocês entendem isso? Então, olha só porque eu disse que o tema é muito desafiador. Só que, para introduzir esse tema, eu gostaria de definir primeiramente o que é o tal do conservadorismo. Existem algumas pesquisas que são feitas de cunho moral, não é? Existem pessoas que perguntam, olha, você é a favor do aborto? Você é a favor da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes? Você é a favor da punição dos criminosos? E boa parte da população vai ser conservador dentro desse aspecto. Vai dizer, sim, eu sou a favor, sim, da pena justa para o criminoso. Eu sou contra a descriminalização do uso de entorpecentes. Boa parte da população se enquadra dentro desse aspecto. Mas aí quando você pergunta para a população, olha, o que você acha do intervencionismo estatal? O que você acha a respeito de político-albe? A gente vê que ao mesmo tempo que essas pessoas dizem que são a favor ou contra determinadas pautas que se encaixam, sim, dentro do espectro conservador, nós vemos que eles esperam um milagre estatal, um milagre intervencionista do Estado, um político messiânico, entendem? E isso é problemático dentro do pensamento conservador, que se caracteriza primeiramente pelo ceticismo estatal. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mentalidade do conservador deve ser a seguinte: a solução encontra-se aqui. E uma das coisas que eu gosto também de ressaltar em todas as oportunidades que eu falo, existe um pensador brasileiro que ele diz que o pessimista, ele é aquele que gosta de dizer assim, olha, alguém precisa fazer alguma coisa. Então o país está indo por água abaixo, a democracia está sendo desvirtuada, está acontecendo um monte de coisa. Aí vem o pessimista e diz, nossa, alguém precisa tomar uma atitude, alguém precisa fazer alguma coisa. Nunca somos nós, entende? E isso sim é uma coisa que foge do pensamento do conservador. Não é alguém, somos nós, a sociedade civil organizada. E olha o que eu estou falando, sociedade civil organizada. Vocês entendem? Por que eu falo e ressalto a questão da organização da sociedade? Eu falei esses dias atrás, numa reunião que nós tivemos lá em São José dos Campos,
que as ações dos conservadores, para serem efetivas, não devem ser ações puramente emocionais. O Bernard bem falou aqui, e é uma fala muito boa, que muitas das vezes nós promovemos grandes manifestações, nós lotamos avenidas importantes, nós chamamos a atenção, sim, da mídia em diversos aspectos, só que no dia seguinte a gente percebe que foi, em boa parte, né, puro emocionalismo. Então, por que eu estou falando de sociedade organizada, de um povo organizado? Porque as ações, para serem de fato efetivas, elas devem ser inteligentes. Eis aí a importância de um instituto tal como o Solidez. Entende? São iniciativas como essa que promovem ações inteligentes, treinando pessoas, treinando líderes para fazer alguma coisa de fato. E não somente os líderes, mas as pessoas que estarão por trás dos líderes. Porque uma coisa, por exemplo, e aqui eu vou citar já a questão política da história, uma coisa é o deputado, outra coisa é o vereador. Sim, é um papel importante, mas existe toda uma estrutura por trás. E nós, como população, nós, como povo, nós temos que entender isso, a nossa participação nesse cenário de eventos. E aí eu retomo a minha fala lá do começo da minha participação aqui, que a nossa luta não é de WhatsApp. Não é mandando mensagem indignado, porque a indignação não muda nada, mas sim ação concreta e inteligente. Mas, Christian, o que isso tudo tem a ver com o jovem conservador, com a juventude brasileira? Tudo aquilo que eu disse vai nos remeter diretamente a eles, meus queridos. Por quê? Porque hoje nós entendemos que boa parte daqueles que se levantam para tomar atitudes concretas, a maioria, sim, tem cabelos grisalhos, não é? Boa parte, aqui de cima eu consigo ver quantos, né? Tem lindos cabelos grisalhos, espero um dia também poder ter os meus cabelos grisalhos. Talvez eu pinte igual alguns aí, né? Brincadeira, eu quero ficar com o cabelinho bem branquinho. Mas veja bem, nós precisamos entender que a juventude, historicamente falando, com base no ombro de gigantes, de pessoas que estudam o negócio, a juventude é, sim, uma massa que precisa ser utilizada não como massa de manobra, não como idiotas úteis, como é pregado aí por outras pessoas, né, de outros espectros políticos, mas de forma inteligente. E uma das falas também que eu gosto de ressaltar, uma das coisas que eu acho que é importantíssima para nós, é entendermos que a batalha não é pelo voto, não é somente para digitar tal número ou tal número, não. A batalha é pela mentalidade das pessoas. E aí, eu comungo do pensamento de pessoas como Roger Scruton, que ele diz que nós, conservadores, nós estamos em desvantagem. E ele ainda chega a dizer o seguinte, olha, nós somos chatos, sim, nós conservadores somos chatos, mas nós estamos certos. Não é? Porque o que acontece com a questão do conservador? O conservador, ele entende que a sociedade ela demorou anos e anos, incontáveis eras, para criar mecanismos de descentralização do poder. Porque o Estado, ele tende, por natureza, a assumir uma via controladora, a se meter na nossa vida. E eu creio que ninguém aqui gosta, né, de ter alguém se metendo na sua vida. Só que tá lá o gigantão, né, o bimute gigante, que se mete na vida de todo mundo, inclusive quando você tem uma opinião contrária àquela corrente que domina, não é? Então veja bem a que ponto nós chegamos. E veja bem também a importância da nossa luta. E o jovem conservador, ele enfrenta uma luta talvez até mesmo maior do que a dos mais velhos. Porque o jovem hoje, ele se encontra nas universidades, nas escolas públicas e privadas, e o que tem lá? Tirando aí a questão da parte da doutrinação, né? Mas ele é aquele tipo de pessoa que vai contra a massa muitas das vezes. Porque, como eu disse lá no começo da minha fala, boa parte da juventude só pensa em curtir, né? Não se liga nessas coisas que realmente são importantes, que há um amanhã. Só que as pessoas que se posicionam contra aquilo que aí está, além de serem taxadas como taxistas, fascistas, um monte de coisa, um monte de ista, são taxados de malucos, são recriminados, são calados. Na faculdade, nos cursos de pós-graduação que eu fiz, quantas das vezes eu fui silenciado? No chat ou em aulas presenciais, onde o professor cortou a minha fala.
Ou onde os alunos se manifestaram contra, dizendo, ô Christian, você não sabe do que você está falando, o professor é formado, o professor é doutor. Poxa vida, né? Só que ele estava falando um monte de abobrinha. E aí a gente se posiciona, né, o jovem se posiciona, e ele é rechaçado. Então veja só, né, eu creio que alguém aqui, os mais jovens, provavelmente já experimentaram isso. Eu cuido de jovens, eu sou evangélico, tal como o Bernard, já há alguns anos. Grupo de jovens nas igrejas evangélicas, e já cuidei de grupos grandes. E a gente vê os desafios da juventude de perto. Aquilo que eles têm que enfrentar, a caminhada que eles têm que trilhar para vencer o lado externo da coisa. Então entendam o seguinte, a juventude, ela está aí, e ela precisa ser alcançada por nós. Há pessoas, como já foi citado nesta manhã, que nem sabem que são conservadores, que comungam da mesma ideia que nós, que defendem os mesmos valores que nós, mas ainda não se descobriram, ainda não se entendem como conservadores. Eu ia falar não se identificam como conservadores, mas eu acho que ia ficar esquisito, né? Ainda não compreendem esse lado do negócio. E nós, como eu já disse, temos que entender que a batalha é pela mentalidade. E nós precisamos ocupar espaços, todos os espaços. Foi falado que o Instituto de Solidez, ele está aí para trabalhar também na questão do concurso público. Olha que iniciativa maravilhosa. Professores da rede infantil. Eu tenho bons amigos professores da rede municipal, da rede estadual e até mesmo da rede federal também. E eles me dizem, conservadores, olha, às vezes eu tenho que esconder a minha identidade. Ali, às vezes eu tenho que dar uma de 007, porque se todos começarem a entender quem eu sou, o que eu penso, eu não vou ter participação nenhuma. Só que quando a gente começa a fazer uma pesquisa de campo, a gente vê que tem uma boa parte, uma boa massa de pessoas que comungam do mesmo pensamento que nós. Imagina só, se nós, dentro dessas iniciativas, começarmos a realmente organizar essas pessoas, a formar mesmo institutos que trabalhem em prol da organização de professores que pensam de forma conservadora. E esses professores, consequentemente, vão influenciar os alunos. Existem tantas formas de atingirmos a juventude, de atingirmos o jovem, e nós não podemos ficar atrás. Lembra do que eu disse? Nós, conservadores, estamos em desvantagem. Ainda citando Roger Scruton, né? Eu ouvi alguém falando, né? Sempre Roger Scruton, e é verdade, um dos grandes pensadores. Ele diz o seguinte, olha, as coisas admiráveis, as coisas grandes, as coisas belas, elas são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Então é fácil eu, como professor, doutrinador, ir lá e destruir a inocência de uma criança, destruir a moralidade, aquilo que os pais ensinam, aquilo que as pessoas de bem ensinam, é fácil perverter. É mais fácil do que você construir algo de sólido, algo bom. E assim como o Bernardo falou, eu repito, da mesma forma, olha, a criança está nascendo e ele esperneia, tem que trocar fralda, é difícil, às vezes fica doente. Quem é pai, quem é mãe? Eu tenho um menino de 11 anos, sim, eu comecei cedo. E eu sei que dá trabalho, entende? Eu sei que dá trabalho, eu sei que não é fácil. E para construir algo sólido, é necessário de uma boa fundação. É necessário, como se diz, né, uma boa sapata, né, um negócio ali, para você construir as colunas da casa, é necessário bom trabalho. E talvez tenha algum engenheiro aqui, alguém que trabalha na área da construção, vai saber dizer muito melhor do que eu, né? Para você construir um prédio muito alto, a maioria das pessoas não vê que tem uma boa fundação para baixo onde ninguém enxerga, né? E olha só, um ponto onde muitas das vezes nós pecamos, a gente mira o nosso alvo, boa parte dos conservadores ou dos ditos conservadores são assim, miram o alvo em algo e falam, não, é aquilo ali, vamos mandar mensagem, vamos fazer aquilo lá, vamos se indignar, mas estão esquecendo que a luta, e aí eu quero encerrar dessa forma, tá? A luta, ela não é para amanhã, ela não é para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Os frutos daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, daquilo que o Bernardo está fazendo, que os nossos amigos estão fazendo aqui, é para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, e talvez muitos que estão aqui, talvez até eu mesmo, nem vá ver, nem vá viver para experimentar esses frutos. Mas só porque é para amanhã, só porque é para depois eu não vou fazer a minha parte? Eu tenho que fazer a minha parte agora. Tá ok, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de todos. Assim eu encerro a minha parte.